Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais um culto de jovens online. Espero que nesse dia o Senhor venha falar com vocês, venha tocar direto no seu coração, amém? E nós vamos começar louvando a Deus com louvor e que nesse momento você medite neste louvor, que você feche os seus olhos, que você entre em comunhão com Deus, amém? Aleluias. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor neste dia, dando graça a Ele, porque Ele está sobre o controle de todas as coisas, Ele que é a nossa segurança. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluias, glória te damos, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por ter essa tecnologia voltada a nós para te exaltar, para te glorificar e bendizer o seu nome. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluias, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus, amém? Então agora vamos à palavra. Eu quero que vocês abram lá em Mateus hoje. Mateus 14, capítulo 14, versículo 30. Amém? A palavra de Deus diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui, quem teve medo foi Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro, eu acho que não há ninguém, assim, um
personagem bíblico que mais possa se parecer com a gente hoje que Pedro. Pelo menos a história dele me inspira bastante. Tem muitas coisas que sempre se encaixam com a personalidade dele e a minha. Então eu vejo alguns pontos que nós hoje temos que se assemelha a Pedro. E todo mundo sabe que Pedro era amigão de Jesus, aquele cara corajoso, aquele cara forte, aquele cara que tinha dado facadas em soldado, né? Que tinha pedido para andar sobre as águas com Jesus. Ele estava todo convicto, ele estava todo crente no que ele acreditava, na fé dele, e agora ele está lá, morrendo de medo, pedindo para o Senhor salvar ele. Na nossa vida, nós agimos muitas vezes igual a Pedro. Nós acordamos esperançosos, saímos de casa crendo, convictos de que tudo vai dar certo, e quando nós chegamos à nossa casa, nós chegamos naufragando. O nosso barco quebrou, o nosso barco afundou, nós estamos sem coragem nem até de limpar o nosso próprio quarto. Então, uma hora nós estamos corajosos e de repente nós estamos desencorajados. Por que isso? O que mudou nesse cenário? O que mudou no seu cenário? O que mudou no meu cenário? Acontece isso com a gente está no topo, quando a gente sai de casa, quando a gente volta, a gente está lá embaixo. O que aconteceu? Na vida de Pedro, na história que conta essa passagem, nada ali mudou. O mesmo barco, o mesmo mar, a mesma tempestade, o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo Jesus que estava falando com ele, e até Pedro era o mesmo Pedro. Mas o que fez diferente ali? O cenário nada mudou, tudo continuava igual. No começo da história, nós vemos que Pedro desafiou, ele foi confiante, e de repente vemos o mesmo Pedro morrendo de medo, caído, prostrado. E o porquê disso tudo, né? Por que nós somos tão desequilibrados a ponto de repente crer e de repente descrer? Achando que muitas vezes tudo que a gente planejou e tudo que a gente pediu para Deus não vai acontecer. Tem gente que sai de casa dizendo que Jesus é maravilhoso, dando glórias, aleluia, pulando, confiando, mas quando volta para casa ele já acha que Deus não o ouve, ele acha que tudo que acontece com ele é só coisas ruins, ele descrê, ele fala bobeiras, que Deus não existe e tal. Mas de manhã ele estava todo esperançoso e agora não. Então o que mudou? O que aconteceu? Recapitulando a história, entrando nesse versículo, horas atrás, eu acredito que horas atrás disso, Jesus tinha alimentado uma multidão, tinha feito um milagre assim, que muitas pessoas não estavam acreditando. Elas comeram dos 5 pães e 2 peixinhos, mas elas não acreditavam no que elas estavam vendo. Inclusive os discípulos, muitos deles, não estavam entendendo o que aconteceu. Então Jesus fala para eles, vai na frente, eu vou me despedir do povo, eu me despeço deles, eu não quero vocês aqui, vocês vão na frente. Então os discípulos foram, não querendo, né, foram obrigados, foram desgostosos, mas foram. E nesse mesmo tempo Jesus foi para outro lugar orar. E os discípulos naquele barco começou a trajetória de ir para um lado, para o outro, e veio a tempestade, aconteceu toda essa tempestade, e Jesus, ele não estava lá, né? Dessa vez ele não estava dormindo, dessa vez ele estava na outra margem, né? Dessa vez o cenário se repetia daquela história que ele estava lá no barco dormindo, mas a única diferença é que ele não estava lá, né? Ele estava, na verdade, em outro lugar. O posicionamento de Jesus era o mesmo, referente ao que eles estavam vivendo naquele dia, né? Os discípulos, eles não estavam fora da ordem. Jesus não estava com eles, Jesus era a ordem, mas só não estava ali. E aí, por que tudo isso estava acontecendo? Por que aquela tempestade estava acontecendo? Né? No meio da tempestade,
eles veem alguém andando sobre as águas e esse alguém era Jesus. E eles gritam, é um fantasma, olha, é um fantasma. E Jesus podia falar assim, eles acham que é um fantasma? Então eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. Vou partir, deixar ele se afundar sozinho e voltar para a margem nadando. Mas não, Jesus fez diferente. Jesus olhou para eles e falou assim, ei, não sou fantasma não, eu sou Jesus, eu tô aqui. E aí Pedro se enche de coragem e fala assim, ah é? É o Senhor que está aí, Jesus? Então, se é o Senhor que está aí, me chama, porque aí eu vou contigo. Então, para você ver a tamanha coragem que ele tinha, porque ele acreditava que em Jesus ele tem poder sobre andar sobre as águas, ele tinha poder para fazer muitas coisas que até ele não imaginava e ele acreditava que tudo era possível. Então, Jesus olhou para ele e falou, vem Pedro, então vem. E ele foi, Pedro foi e seguindo em direção a Jesus, ele caminhou sobre as águas, nas mesmas águas que Jesus estava caminhando, ele andou. E de repente, Pedro estava focado, estava olhando para Jesus, seguia, só que de repente ele viu o vento batendo, ele viu e ele olhou para o lado. No que ele olhou para o lado, o que aconteceu? Ele começou a cair. E esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje. Pedro não se assustou com a novidade, porque ele já sabia que tinha um vento ali. Ele já estava na tempestade, ele já estava no medo. O que o assustou foi a realidade que ele estava vivendo, né? Foi a realidade do vento bater nele, foi a realidade dele ter desfocado. Eu acredito que nesse momento ele deve ter percebido o que ele fez, né? Então, ele perdeu a coragem, ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para o lado, para as circunstâncias que haviam naquela situação, né? Muitas das vezes nós estamos firmes em Jesus, caminhamos com Ele, estamos seguindo e tá tudo indo bem e de repente a gente dá um olha para o lado, desvia a atenção, desvia o olhar e aí as coisas começam a não acontecer como a gente imaginava, né? As coisas começam a mudar e da mesma maneira que nós estávamos andando sobre as águas, a gente cai e não consegue mais andar. Né? E é isso que nós temos que ter no nosso coração, essa convicção do porquê olhar para o lado, se estava tudo certo, do porquê a grama do vizinho é mais bonita, se a nossa grama estava dando certo, ela estava crescendo, ela estava brotando, o nosso jardim estava lindo. Para que olhar para o lado? O olhar para o lado muitas vezes acaba nos matando. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, ali ele poderia morrer, né? E quando nós estamos confiantes, nós seguimos olhando para Jesus, como Pedro, e quando nós não olhamos, nós caímos. Toda vez que o homem deixa de olhar para Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Então, que você não deixe sua vida virar um naufrágio. Quem te trouxe para cima das águas, quem te levou a caminhar, foi Jesus, não foi o vento. Então, você não tem que se importar com as coisas que acontecem, você não tem que se importar com as pessoas que te dizem que você não vai dar certo, que as coisas estão ruins. Hoje nós estamos vivendo um momento bem tenso, né? Bem ruim, não tem como não falar disso, não tem como não dar palavras de esperança sem tocar no assunto que nós estamos vivendo. Mas quem disse que nós vamos viver para sempre isso? Quem disse que nós não vamos passar por isso vitorioso? Quem disse que nós não vamos andar sobre isso? Aqui está mais explícito. Se nós focarmos em Jesus, as coisas que acontecem, elas passarão. O vento vem, mas o vento também vem embora. Ele também vai embora. Então, Jesus, ele está nos chamando, ele está te chamando. Não olhe para o lado, olhe sempre para Jesus, porque Pedro olhou para o lado e caiu. Pedro olhou para o vento e caiu. E aí você pode me perguntar assim, mas Pedro soube andar, então será que ele descobriu a fórmula de andar? Se ele caiu, ele podia voltar. Mas aí que tá, não tem uma fórmula, não tem um ponto para se descobrir. Não tem algo que te faça, não é os seus pés que te faz caminhar sobre as águas. Quem te faz caminhar sobre as águas é Jesus. E quando nós descobrimos isso, não precisamos
precisamos de fórmula, não precisamos de nada mais, não precisamos de regras, nada, porque se nós tivéssemos isso, seria muito fácil, nós não precisaríamos chegar até Jesus, né? Então, quem nos faz caminhar, quem nos leva até o ponto onde nós precisamos ir, é Jesus. E Ele nos faz caminhar por cima das águas porque Ele é poderoso, porque Ele é dono de tudo, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Rei dos Reis. Então, Ele te chama para você ir sobre as águas com Ele. Que hoje você entenda isso, que hoje você coloque e pratique isso, coloque isso dentro do seu coração. Não olhe para o lado, olhe para Jesus, foque em Jesus. Os ventos vão vir, da tempestade vai vir, o barco vai balançar, mas foque. O mundo tá falando que não vai ter jeito, que tá difícil, você acha que tá tudo difícil. Tá difícil, mas foque em Jesus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é quem nos dá a diretriz, Ele é a vela do nosso barco. Ele te chama, venha, então que nós possamos ir, amém? Eu quero orar com você agora, feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos cada dia mais. Obrigada, Senhor, por nos revelar que Tu és o foco, que nós possamos andar sobre as águas contigo, que assim que Tu nos chamares, nós possamos ouvir e nós possamos acreditar, que o Senhor enche o nosso coração nesses dias de coragem, que o Senhor enche os nossos corações de convicção, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui te adorando e agradecendo o Seu nome, e dizendo para as pessoas confiarem no Teu amor, confiarem nas Tuas promessas, porque a palavra fala que nós não iremos partir daqui sem viver as Tuas promessas, Senhor, e nós estamos aqui. O mal é real, o mal acontece, a turbulência vem, Senhor, mas nós estamos confiantes que em Ti nós sairemos vitoriosos. É assim que eu oro, te agradeço, eu entrego a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que no dia de hoje essa palavra entre no seu coração, que fique gravada, que você ouça Jesus te chamando, que você siga e não olhe para o lado. Amém? Então é isso. Obrigada, um beijo e até a próxima.